Olá, o povo do livro. Como você já sabe, nessa segunda temporada, cada semana a gente recebe um convidado para falar sobre a obra de um autor pernambucano. E hoje a gente conversa com Rita de Cássia Araújo, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, sobre, é claro, Joaquim Nabuco e o livro Campanha Abolicionista no Recife. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui ao Povo do Livro. Prazer te receber. E eu sempre mostro o livro, eu só tenho ele digital no Kindle, mas você me presta a sua edição para a gente mostrar. Isso aqui você estava falando que foi uma edição comemorativa, né? Isso. O centenário da abolição, que a editora Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, lançou uma série, né? São clássicos, livros do século XIX, quase todos, né? Mais do que estudos sobre a abolição, eram originais do período. Né? Do período. E aí, Rita, nesse livro, a gente tem a reunião de alguns discursos de Joaquim Nabuco durante a campanha, né, dele das eleições de 1884. Isso. Né, isso para a Câmara por Pernambuco que ele estava concorrendo, né? E a grande pauta dele era a pauta abolicionista. Isso. O quanto esse era um movimento forte aqui no Estado. Porque, por exemplo, logo num dos primeiros discursos, ele até diz assim: a minha força está nisso, que representa uma ideia que não pode deixar de ser acolhida pelo povo pernambucano e que se impõe às vossas consciências. E isso era um movimento muito forte aqui no Estado, por isso também que ele concorreu aqui. Veja, a escolha de Pernambuco, né, que até o livro traz também, né, eu poderia ter concorrido pelo Ceará, né, poderia ter ido para Amazonas ou São Paulo, ou o próprio Rio, onde ele morava, né, já tinha exercido uma cadeira de deputado pelo Rio de Janeiro, mas nessa eleição ele estava disputando por Pernambuco. Em Pernambuco ele tinha um espaço no Partido Liberal, né, e tinha a companhia fundamental de um outro candidato a deputado, que era o José Mariano. Eles faziam o que hoje a gente chama uma dobradinha, né, naquela época certamente não. Os dois estavam disputando carreiras para o parlamento, mas cada um por um distrito, porque as eleições eram distritais, né? Cada um tinha um território e você era eleito por aquele território. Joaquim Nabuco estava pelo primeiro distrito e José Mariano pelo segundo. E eles dois juntos formavam assim uma força muito grande, né? Então, assim, tinha esse também de Pernambuco. Tinha uma outra razão especial, porque Pernambuco, assim como outras províncias, né, do que hoje a gente chama Nordeste, elas estavam vivendo uma situação bem diferenciada em relação ao Sudeste, principalmente ao Rio e a São Paulo, que eram as grandes potências naquela época, né, produtoras de cana-de-açúcar, inclusive. Enquanto que Pernambuco, que tinha sido uma grande potência, né, e ainda continuava a ser uma referência regional, estava perdendo espaço econômico e espaço político. Né? E assim, a questão da escravidão aqui ela já estava bem esmorecida, tanto que os escravizados daqui eles estavam sendo vendidos para as províncias do Sul. Né? Então, assim, aqui já tinha um contingente de homens livres, né, de libertos e homens livres pobres, né, também já muito forte. Então, mas mesmo assim ele encontrou obstáculos, né? A gente vê durante os discursos dele, né, e as conferências que ele fez nesse período, foram 20 e tantas, as dificuldades que ele tinha, as resistências, as reações, né? Apesar de, como ele mesmo diz, da escravidão estar falida aqui no Pernambuco, né? Então, assim, ele tinha essa força também do Zé Mariano, né, de toda a escola do direito, né, do pessoal do direito, os estudantes de direito, e apoio em outras classes. Né? E o que eu acho muito interessante dessa campanha dele, além da gente ver o pensamento social de Joaquim Nabuco, ele dirigido para a prática, né, para uma prática, porque afinal de contas ele tinha um objetivo, que era ser eleito. Mas o que eu acho muito interessante também é esse recorte, né, esse esquadrinhamento do Recife, porque em cada bairro que ele vai, ele tem um discurso. Muda o teor do discurso, isso, né? Tem um bairro, um dos discursos de um bairro que ele fala mais para mais comerciantes, acho que é São José. É mais ou menos, ele divide, e assim, isso é o que me atrai muito para esse livro, né? Porque o pensamento de Joaquim Nabuco, para quem estiver interessado, o pensamento social dele sobre o abolicionismo, está muito no livro O Abolicionismo,
né, que é de 83. E esse de 84 já é muito do que ele refletiu, né, até quando estava em Londres, e ele que vai passar para a campanha, né, é quando em 84 o movimento se acirra. E ele vai dividir o Recife mais ou menos assim. Tem o Recife, do bairro do Recife, que é o comercial, né, que aí era mais os comerciantes ricos. Tem o Recife do bairro de São José, que é operário e artesãos e artífices, né, que mais tarde ele faz um outro discurso no Campo das Princesas, que é a Praça da República, também voltado para esse público, que é o proletariado, os operários, que ele acredita que é o futuro, né, a classe do futuro. Tem tem o que eles chamam o bairro da miséria, que não foi, porque esses discursos não estavam escritos, né, eles foram taquigrafados, etc. Então, esse de Afogados, que eles chamam o bairro da miséria, a gente não tem acesso, né, ao conteúdo dele. Mas, é assim, eu acho muito interessante isso, como ele territorializa, né, para o pensamento dele voltado para cada categoria, né. Pois bem, se eu pudesse do eleitorado todo invocar o auxílio de uma só classe e identificar-me com ela, não o faria nem com o comércio e a lavoura, poderosos pela sua riqueza e sua clientela, nem com os funcionários públicos, formidáveis pelo número, nem com os proprietários e os profissionais. Faloia com a mais insignificante de todas as parcelas do eleitorado, com os operários que vivem do seu trabalho de cada dia. Eu sei bem que vós não pesais pelo número e não influís pela fortuna, e além disso, estáis desarmados por falta de organização. Mas como na frase revolucionária de Sias, podeis desde já dizer: o que é o operário? Nada. O que ele virá a ser? Tudo. É que o futuro, a expansão, o crescimento do Brasil está em vós, depende de vós. E enquanto não fordes um elemento ativo, enérgico, preponderante, vós que sois a democracia nacional, enquanto grandes correntes de ideia não vos moverem e não tiverdes consciência da vossa força, não teremos chegado ainda ao nível das nações emancipadas. Tem muitos discursos que ele faz nesse livro que são no Teatro Santa Isabel. Isso. Né? O que era esse teatro em que a política estava ali dentro naquela época também? O teatro era uma grande arena pública, né, para esses discursos, para esses comícios, para essas conferências. Naquela eu acho época, que né? no século XIX, eu acho que até 30, quando a gente tem aqui a Revolução de 30, o grande banquete comemorativo da vitória da Revolução, né, com Juarez Távora e o Carlos de Lima Cavalcante, assim você esvazia toda a parte de cadeiras, né? São fotografias, e ali você tinha as mesas para os banquetes, né? Isso era uma celebração. Mas, assim, historicamente, o Teatro Santa Isabel sempre acolheu muito, sempre foi um lugar de memória muito forte, né? De memória política pernambucana e também abolicionista, porque teve toda essa passagem, né, do Joaquim Nabuco por lá, do Zé Mariano e tantos outros, né? E você pensar nesse lugar que é tão só voltado para, assim, atualmente, muito mais para a cultura, você pensar que essas outras coisas estavam ali acontecendo, né? E isso é interessante porque uma das coisas que ele chama a atenção é porque, pela primeira vez, essas campanhas, que ele começa a fazer campanha ao ar livre. Não sei se você percebeu isso, né, na leitura, porque até então as campanhas elas eram confinadas em espaços fechados, né, como teatro, como associações comerciais, Montepio, associação, enfim, né, eles não eram para as ruas como vai acontecer, tinha, né, mas era mais raro. E essa campanha dele, uma das coisas que ele chama a atenção é que muita coisa foi feita ao ar livre, nas ruas, aberto, né, que já era essa questão que ele, embora monárquico, né, mas que era uma coisa aberta, né, ele era monarquista, mas ele queria esse falar diretamente ao público, falar abertamente ao público, né, e eu acho que essa questão do espaço ao ar livre tem a ver. Então, eu queria entrar um pouco, acho que ao longo de todos os discursos desse livro, a gente encontra muito questões relacionadas à escravidão que Joaquim Nabuco traz à tona, que não necessariamente estão, num primeiro momento, tão relacionadas, né? Ele, inclusive, tem um trecho que ele fala assim: penso, entretanto, senhores, que nenhuma reforma política produzirá o efeito desejado enquanto não tivermos extinguido de toda a escravidão
isto é, a escravidão do vapor pestífero que mata nele tudo que é espontâneo e livre, tudo que aspira a subir e ousa levantar a cabeça. Ou seja, ele fala aí de vários entraves que existiam, né, que a escravidão trazia. Uma delas, acho que ela fala da reforma agrária, né, essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, o que eu acho rico, muito rico no pensamento dele, é porque ele entendia a questão da emancipação, né, da abolição da escravidão, não em si mesma como um fato isolado, né, mas ele entendia como uma estrutura social, né. Ele a pensava, assim como André Rebouças, que é outro grande mentor, né, do movimento abolicionista, ele pensava triangularmente, né, a escravidão em termos morais, social e econômico. Ele tentava ver como uma estrutura. E daí ele vai associar muito a questão da escravidão com, por exemplo, a questão agrária, né? A questão da terra, a questão fundiária, porque a grande riqueza do Brasil, então, era toda agrária, né? Então, assim, aquela questão da escravidão que estava assentada no monopólio da terra, né? No monopólio, na cultura monocultora, né? Que bom que chega até hoje e a gente está vendo aí os resultados. Se trouxe riqueza, mas também tem muitos problemas, né, ambientais e sociais. Para que os conservadores voltem ao poder, é preciso que nós, homens da reforma e do movimento, lhes deixemos a eles, os homens da conservação, alguma coisa que mereça ser conservada. O período atual, porém, não é de conservação, é de reforma, tão extensa, tão larga e tão profunda que se possa chamar revolução. De uma reforma que tira este povo do subterrâneo escuro da escravidão, onde ele viveu sempre, e lhe faça ver a luz do século XIX. Sabeis que reforma é essa? É preciso dizê-lo com a maior franqueza. É uma lei de abolição que seja também uma lei agrária. Não sei se todos me compreendeis e se avaliais até onde avanço neste momento, levantando pela primeira vez a bandeira de uma lei agrária, a bandeira da Constituição da Democracia Rural. Esse sonho de um grande coração, como não tem maior o abolicionismo, esse profético sonho de André Rebouças. Pois bem, senhores, não há outra solução possível para o mal crônico e profundo do povo, senão uma lei agrária que estabeleça a pequena propriedade e que vos abra um futuro, a vós e vossos filhos, pela posse e pelo cultivo da terra. Esta congestão de famílias pobres, esta extensão de miséria, porque o povo de certos bairros desta capital não vivem na pobreza, vivem na miséria. Estes abismos de sofrimento não têm outro remédio, senão a organização da propriedade da pequena lavoura. É preciso que os brasileiros possam ser proprietários de terra e que o Estado os ajude a sê-lo. Não há empregos públicos que bastem às necessidades de uma população inteira. É desmoralizar o operário, acenar-lhes com uma existência de emprego público, porque é prometer-lhes o que não se lhe pode dar e habituá-lo do trabalho que é a lei desabituá-lo do trabalho que é a lei da vida. Senhores, a propriedade não tem somente direitos, tem também deveres. E o estado da pobreza entre nós, a indiferença com que todos olham para a condição do povo, não faz honra à propriedade, como não faz honra aos poderes do Estado. Eu, pois, se eleito for, não separarei mais as duas questões, a da emancipação dos escravos e a da democratização do solo. Uma é o complemento da outra. Acabar com a escravidão não nos basta. É preciso acabar com a obra da escravidão. Então, assim, ele via essa questão como um todo. Eu acho que isso é uma grande força, né, do pensamento dele, essa capacidade que ele tem, que eu acho que é um estadista, né, como ele pensa não só um sistema, com tudo associado, tudo articulado, como é que tem consequência, como ele pensa a longo prazo, né? Ele tem aquilo que a gente chama hoje de visão de futuro, né? Ele pensa a nação, né, que era muito difícil, que é exatamente que a gente tinha uma elite que só pensava em si, nos seus interesses imediatos, né, particulares, e não pensava a nação. E eu acho que Nabuco e outros companheiros dele estavam assim, com esse pensamento mais do que era o nacional, né? E a escravidão muito associada a isso, a essa estrutura urbana, ou essa estrutura social e econômica que tinha o foco, o monopólio da terra, né? Que aí, por conta da escravidão, assim que ele vai dizer que a escravidão ela escraviza não só o escravo, mas o próprio senhor passa a ser escravo da escravidão, né? Porque ele fica
tolhido ali naquele E ele espaço. faz uma ligação também, né, entre a questão do desemprego, as pessoas que não tinham com que trabalhar com a escravidão, né? É como se fosse também um entrave para... Porque a questão da terra, assim, que vem muito, aí tem que focar também muito, e eles eram muito próximos, né? Ele reconhece muito a influência de Rebouças. Rebouças era negro, né? E vive todos os outros problemas por conta da cor. E também o intelectual, era engenheiro, etc., mas tinha um pensamento social também muito forte. E essa questão da terra, ele começa muito com André Rebouças, né? E Nabucco vai chegando aos poucos para esse pensamento e integra também isso no pensamento dele, porque a terra é o que a gente vê aqui no que aconteceu, né, no Nordeste, os engenhos e as usinas, elas iam expulsando os moradores, sobretudo as usinas, e expulsando, chegava na cidade. Chega na cidade, a cidade não tinha como absorver. E aí que ele também coloca isso, né? E sobretudo quando ele está falando em São José, ou está falando ali para os artistas, para os artesãos e operários, não tem emprego, porque está tudo tolhido, inclusive o consumo, né? Mas não só o consumo, mas o trabalho. O trabalho é aviltante, o trabalho é depreciado, o trabalho concebido como uma coisa de inferioridade, inferior, né, o trabalho manual, também por isso, por causa da pecha, né, da marca da escravidão. Então ele vê isso assim, tem frase dele muito boas, que assim, o Brasil permanecerá durante muitos anos com a marca da escravidão, alguma coisa assim, né, que aí também está em Minha Formação, que é outro livro dele, assim, de memória, fantástico, né, para quem quiser conhecer o pensamento mais íntimo, pessoal de Nabucco, ou quiser se introduzir na obra de Nabucco, né, talvez o ideal seja começar por um livro de memória, né, que a gente tem mais empatia, né, se identifica mais. Mas esse livro é um bom livro, é o primeiro livro que eu li, de Joaquim Nabuco, e super interessante. Mas Rita, daqui a pouco a gente continua conversando sobre ele. Hora do povo do livro fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Rita de Cássia, pesquisadora da Fundagem, sobre Joaquim Nabuco e o livro Campanha Abolicionista no Recife. Até já. Estamos de volta com o Povo do Livro. O nosso autor pernambucano de hoje é Joaquim Nabuco. Estamos conversando sobre o livro Campanha Abolicionista no Recife, que é esse livro aqui, com Rita de Cássia Araújo, pesquisadora da Fundagem. Rita, queria falar um pouquinho sobre os desfechos pós-campanha de 1884, que Joaquim Nabuco vence. Tem ali todo um episódio de violência política, né, que acontece, e aí o pleito tem que ser feito novamente. Isso. Enfim, mas no fim das contas, Joaquim Nabuco, ele é eleito. Isso. O que é que significou essa vitória para o movimento? Bom, nesse período das eleições, a gente tem que ter em mente, né, que essa violência física e também ela estava presente sempre, como também como chamam, as manipulações, né, da eleição, das votos, não só por compra de voto, por pressão política, né, daqueles que tinham poder de mando, né, sobre os subalternizados. Isso acontecia com muita frequência, isso chega até há poucos, né, quando a gente tinha o voto impresso, isso era muito mais comum. Então, naquela época, mais ainda, né, que as pessoas tinham menos espaço, inclusive Joaquim Nabuco vai explicar isso através da própria escravidão, né, da escravidão, que você fica sem liberdade, né, porque ele tem muito essa ideia liberal da igualdade e da liberdade, né, o discurso dele é muito por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Embora não nada de socialismo nem comunismo, né? Ele quer ter um pouco mais de respeito, dignidade, né? E igualdade de direito entre os cidadãos. Mas isso acontecia com muita frequência e teve um caso que foi assim, radicalizou
na eleição dele, na matriz de São José, né? Então, eu acho que é interessante, porque é um bairro que a gente associa muito à cultura popular, até por conta disso, aquele como ele vai, são os operários, são artífices, mecânicos, mas tem essa memória política muito importante para a gente, né? Para a cidade do Recife. E ali tem, inclusive, mortes, né, etc. A eleição no primeiro distrito ela é primeiramente cancelada e depois ele é reconhecido e é alçado ao parlamento. E todos esses 4 anos são de grandes discussões, né, internas, assim, de convencimento, porque, apesar de tudo, o Brasil era o último país a ter escravidão no mundo, nas Américas, e a Europa e tal. E ele fala muito nos discursos que o Brasil é, de alguma forma, mal visto, né? Claro, assim, isso pois uma, né? uma grande mancha, né? Porque tinha Cuba, mas mesmo Cuba, né, já estava se libertando e o Brasil ficando. Então, isso era muito ruim para o país e mesmo para um país liberal, para você ter relações econômicas. Ele entende também os motivos econômicos, não é só moral, de ser indigno, de ser dono de um humano, ser dono de outro humano. Não era só isso, era uma questão econômica mesmo, que ele viu um entrave que o país não crescia por conta da escravidão. Então, ele queria modernizar um capitalismo mais moderno, no fundo, né? Ele era um reformador social. Ele não tinha a coisa do revolucionário, de forma alguma. Então, assim, esses 4 anos foram anos de amadurecimento, mas também de muita discussão, porque, sobretudo em São Paulo, né, que são onde estava a grande riqueza do país, eles vão ser contra. Né? Eles queriam não só, podia até vir a emancipação, mas eles queriam isso com indenização, que eles fossem indenizados da perda da propriedade deles pelo Estado. Né? Então, também vai se dar uma luta Joaquim muito Nabuco era contra isso também, né? Para você ter uma emancipação sem essa indenização. E daí, esses proprietários conservadores, né, proprietários de terra, monocultores, escravocratas, eles vão se aliar aos republicanos, ao Partido Republicano. E daí eles vão ser... né, assim, na cabeça da gente fica meio difícil de entender, eles vão ser favoráveis à República, enquanto muitos dos outros que queriam um país mais liberal, mais igual, eles estavam com a monarquia. É o caso de Nabuco, é o caso de André Rebouças. Né? Então, assim, eles ficam com a monarquia ali no final, ela também estava apostando na abolição. Né? Então, assim, esse jogo assim, dessa época que é mais difícil da gente compreender, né? Se a gente fizer uma leitura mais linear, assim, né? Então é isso. A República ela vai ser muito isso, tanto que, por exemplo, alguns vão fazer um autoexílio, né? Como é o caso do Rebouças e do próprio Nabuco, né? Eles saem do país porque não é a nação que eles sonharam, não é o partido, nem tampouco uma república que eles entendam que vai levar o país para frente, né? Por conta disso, juntou aquele pessoal mais reacionário, mais conservador. Rita, quando eu estava lendo sobre Nabuco, tinha um texto de José Veríssimo que ele chega a dizer que Nabuco abre aspas, tá? Tinha eloquência das mais perfeitas que hajamos tido, estilo brilhante, nome histórico, reputação mundana, força, mocidade, beleza. Tudo isso, né, Nabuco pôs a serviço da causa da abolição, com um não vulgar desinteresse político. E aí ele completa, né? Que Nabuco tinha ideias e gostava de manifestá-las. E então, como hoje, era isso um defeito grave aos olhos do partido. Esse é um bom resumo da carreira política de Joaquim Nabuco, já que a gente está falando sobre esses discursos. Acredito que seja bem verossímil, né? Nabuco era tido como o Quinca, o Belo, né? Ele tinha uma imponência, ele era alto e tinha uma beleza. E fora a retórica dele, que a gente vê mesmo de improviso, os discursos deles é de uma coerência, e são longos, né? E tem uma densidade ali de pensamento, não é uma coisa vazia, tem propostas, né? Ele é um filho da aristocracia, né? Ele nasce aqui, os pais dele se mudam para o Rio, que é o estadista também, né? Do Império, o Nabuco de Araújo, mas ele fica no engenho, né, que hoje é o Engenho Maçangana, que está com uma fundagem também, ele é do Estado, mas está com uma fundagem. Ele cresce ali naquele espaço aristocrático, né, ele é filho daquela aristocracia, ele vive o seu engenho, ele vive a escravidão, tem escravos, né, escravizados, na verdade, ali, mas depois ele se afasta disso, né, ou por conta disso ele vai ter uma visão diferenciada dessa escravidão.
E tem toda uma formação, ele realmente tem uma formação erudita, né, clássica, ele viaja muito, né, e ele vai se distanciando porque ele não tem aquele interesse particularista, né, dos políticos que a gente via, assim, do interesse da troca de favor, do miudinho, né, daquela coisa de fazer política com P minúsculo, política com P maiúsculo. Isso não quer dizer que ele seja, né, um santo, não, de jeito nenhum. Ele muito vaidoso, né? Ele tinha suas vaidades, ele tinha vaidade intelectual, mas ele tinha um peso, ele tinha realmente propostas, né? A imagem de Nabucco, Rita, nos últimos tempos, eu acho que ela, como símbolo do abolicionismo, ela tem sido muito criticada e desconstruída. Como é que você vê esse movimento hoje? Eu acho que são duas forças, né? Eu acho que a primeira força que a gente tem que levar em conta para pensar essa desconstrução é o próprio movimento negro, né? E todo o que envolve, né, a comunidade negra, que vai repensar isso, não na forma assim, bom, eram pessoas né, de elite, geralmente assim, só para simplificar, é muito mais complexo que isso, mas eram pessoas de elite pensando por nós, né? Assim, eu que acho que não via nós como sujeito, nós como capazes de ação, de atividade, né? Essa é uma força que eles vão tomar para si e vão instituir um herói em que eles se veem representado, que não é Nabucco e nem o próprio André Rebouças, que é negro, nem vai ser o Zumbi, né? Que eles vão eleger como símbolo desse movimento, símbolo da comunidade, símbolo da luta. E um outro movimento que é o movimento da academia, né, das pesquisas acadêmicas, que aí você vai destrinchando isso, tanto assim a posição de Nabucco, contextualizar o Nabucco, a repercussão pós-Nabucco, né? E embora a gente saiba que o Nabucco ele queria uma abolição que não se encerrava na emancipação, não era só a questão jurídica, né? Ele pensava tanto a questão da reforma agrária, como também a questão do ensino, de uma educação, né? Então ele pensava a inclusão, ele como André Rebouças, e que não aconteceu, né? Então assim, ficou fechado ali. Mas eu acho que tem esses dois movimentos, são as pesquisas acadêmicas que vão mostrando, né, a questão da escravidão, como é que foi a escravidão, movimentos negros que haviam, né, de tentativa de libertação, ou mesmo de reação e de resistência a esse domínio. Há uma questão também, né, a força do tráfico escravo, né, do tráfico de escravos, assim, era fortíssimo, era muito dinheiro, a ponto de historiadores dizer que o mais importante era menos do que o açúcar, do que o tráfico em si, né? Dava mais dinheiro do que o tráfico em si. Então, assim, eu acho que são essas duas linhas de força, né? O movimento negro, sobretudo, e, bom, estão falando de nós, né? Somos nós que queremos falar sobre nós, e o movimento acadêmico, acho que aí se encontram e também esses questionamentos, e algumas, né? É isso, não é que seja um consenso, né? Mas tem essas duas forças, assim. E aí você contextualizar, né, o homem naquele período e ver assim, o que é que ele tinha de diferencial realmente para ser um líder, né, para sua imagem perpetuar e seus escritos serem motivo de reflexão até hoje, né? Você lê e reflete, né, pensando, claro, naquele contexto, né? E nas consequências que a gente vive até hoje que ele apontou. A gente vai viver isso durante séculos e é isso que a gente está vendo, né? Rita, muito obrigada pela sua participação aqui no Povo do Livro. Passou rápido, né? Volte muito mais vezes. Muito bom conversar contigo sobre Joaquim Nabucco. Muito bom falar de Nabucco e falar de livro, né? Ver assim, arrodeada de livro, é alegria. É bom demais. Esse foi o Povo do Livro. Para rever esse e outros episódios, é só acessar o YouTube da TV Universitária, youtube.com/TVU Recife. E você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. Até a semana que vem.